Bem-vindos a mais um vídeo polêmico da comunidade de língua inglesa que eu sei que vocês adoram. Polêmica que voltou a abalar mais uma vez o tricampeão do Olímpia, 2 vezes no Open e uma no 212, Derek Lunsford, um dos fisiculturistas mais odiados atualmente. O próprio Dorian Yates, 6 vezes Mr. Olympia, aparece falando publicamente em um podcast e chama Derek de geladeira de 1,62 m. Comparam ele com grandes físicos do passado para menosprezá-lo. Depois, no podcast Muscle Discord, o acusam de vencer usando Synthol, ou PMMA. Depois explico o que é, e dizem que isso ofende o fisiculturismo e outros competidores. Caramba, estamos assim. Já se passaram quanto tempo? 2 meses desde o Olímpia, e desde o primeiro dia tem uma campanha de caça às bruxas contra o Derek. Mas a coisa continua. E hoje vou explicar tudo em detalhes, e claro, vou dar a minha opinião sincera. A essa altura, acho que todo mundo sabe quem é Derek Lunsford, certo? Mas só pra garantir, ele é fisiculturista? Mr. Olympia, campeão 2 vezes do Open e uma da 212, tem muita massa muscular e é enorme. Porém, sempre o criticam por não chegar tão seco ou definido quanto outros fisiculturistas. Dorian Yates é 6 vezes Mr. Olympia e um dos maiores fisiculturistas da história. Ele se destacava, entre outras coisas, por uma condição física realmente extrema. Pele fina como papel, dureza, qualidade, o oposto de Derek. Vamos lá. E isso do Dorian foi perfeito, pois já tem um vídeo dele pronto, só falta publicar. Está sensacional, e mal posso esperar para que vejam. Vou postar o trecho do Dorian Yates que ele compartilhou. Quem é o melhor? Qual é o melhor físico masculino? Alguém com 1,80 metros, ombros largos e cintura fina? Quando vê Arnold ou Lee Haney, pensa, entendi, esse é o físico masculino ideal. Ele diz, esse é o melhor físico do mundo, citando os Mr. Olympia antigos, como Haney e Arnold, e comenta, você olha para eles e pensa, esse é o melhor fisiculturista do mundo. Continue. Se você mostrar os Mr. Olympia atuais para qualquer um e disser, esse é o físico masculino ideal, espera, ele mede cerca de 1,60 m de altura e parece uma geladeira, como pode? E ele diz que agora você vê o suposto melhor físico do mundo, né? E você pensa, tá bom, mas ele tem 1,62 m e é tipo uma geladeira? Esse foi o comentário de Dorian Yates, mas o melhor é que Derek Lunsford respondeu. Veja o que ele disse. Ele afirma, Dorian Yates é incrível, mas esta nova era eleva o fisiculturismo. Respeitamos os grandes do passado, mas este é o auge do esporte. Boom. Mas Derek, o que aconteceu com você? Quer dizer, ele escreveu isso numa festa às 4 da manhã, tinha bebido alguma coisa, ou seja, tinha fumado alguma coisa? Poxa vida. O que ele está dizendo? Primeiro, o Derek não tem 1,62 metros. Dorian, não seja sacana. Ele mede 1,66 ou 1,67. Sim, ele é baixinho. E vocês já sabem minha opinião sobre um fisiculturista dessa altura no Open. Eu acho que Open e 212 deveriam ser separados, não por peso, mas por altura. Se você tem menos de 1,73 metros, vai para o 212. Mais que isso, vai para o Open. Essa é a minha opinião. Não gosto que o Mr. Olympia atual tenha 1,66 metros, mas dizer que ele tem 1,62 metros é exagero. Dorian, ele não tem 1,62 metros. Primeiro, ele chama de geladeira. Mas geladeira é o Nick Walker, por causa do formato retangular. Beleza, mas pô, Derek é um X perfeito, fala sério. Na maioria das poses, dá pra ver bem o formato dele, uma silhueta marcada, não parece uma caixa. Acho que a crítica vem disso, sabe? Ele queria dizer que o cara é baixo, muito compacto, grande, inflado, inchado. Mas não é um fisiculturista alto, bonito, estético, estilizado, com melhor condição física ou definição, entendeu? Acho que ele tentou resumir tudo, sabe? E acabou saindo a palavra geladeira. Mas não acho que essa seja a palavra certa para descrever o Derek. Acho que combina mais chamá-lo de croissant ou boneco da Michelin. Agora, sobre o que o Derek falou, esta é a melhor época do fisiculturismo? Não, mas não em letras maiúsculas. Talvez os fisiculturistas de hoje sejam melhores do que os dos anos 70, 80, sei lá. Naquela época, eles tinham corpos estéticos e agradáveis, porém com menos massa muscular e definição. A partir dos anos 80, a coisa começou a ficar séria. E já nos anos 90, que é a década em que Dorian Yates dominou, aí a coisa... bom, o nível disparou. Foi então que surgiram os monstros da massa. Fisiculturistas gigantescos, mas que ao mesmo tempo tinham boa condição física, pele de papel e aqueles visuais monstruosos. Depois dos anos 90, nos anos 2000, a época de Coleman. Essa é a que eu acho que podemos considerar como a maior época da história do fisiculturismo. Vamos considerar entre 1992 e 2010, esses 20 anos.
Fisiculturistas atuais. Alguns têm braços ou panturrilhas pequenas, abdômen ruim, estrutura ruim ou são baixinhos. O Lee Priest também era, e era espetacular, mas eles não se parecem com ele. Eu não considero que estamos na melhor época do fisiculturismo, nem de longe. Eu acho que estamos numa época em que os fisiculturistas são muito grandes, certo? Onde as pernas são gigantescas, onde tem muitos quilos no palco. Isso ocorre porque eles não vêm tão condicionados. Sem dúvida, a condição física na categoria Open hoje deixa a desejar. Depois há outros que realmente vêm bem, mas enfim, não são todos. E depois no Classic eu realmente acho que estamos na era de ouro, ou seja, Classic. Agora mesmo, essa categoria é ótima, mas talvez o problema seja não ter criado uma Classic. Onde iriam os talentos? Dividimos e espalhamos os monstros genéticos, não é? Se todos estivessem no Open e muito pesados, metade dos atletas do Open cairia e seria substituída pelos melhores do Classic. Aí sim seria uma grande era do fisiculturismo, mas não é o caso. O passado costuma ser idealizado. Dizem que foi melhor, mas neste caso isso é verdade. O Derek exagerou muito no que disse. Quero mostrar isso porque Sérgio Oliva Jr., filho do Sérgio Oliva, comentou isso com Derek Lunsford, que estava fazendo a emblemática pose da vitória do pai dele. E Sérgio Oliva Jr. comenta: esses caras velhos como Dorian e outros não vão publicar sua pose da vitória enquanto falam besteira. Derek responde: vamos ser honestos, este é o melhor momento da história do fisiculturismo. E ele volta a se empolgar. Ou seja, eu acho que nem ele acredita nisso, certo? Que ele está fazendo isso por marketing. Que Derek Lunsford está dizendo: uau, isso vai fazer todo mundo falar de mim. E de fato, as pessoas não param de falar dele. Vamos agora ao que aconteceu no Muscle Discord, um podcast onde participam vários homens. Um deles é Phil Klaja, um veterano do fisiculturismo, e o outro é Matthew Tinkorang, um cara que é treinador há 15 anos e que já foi 2 vezes campeão de fisiculturismo do Canadá. O outro homem, vocês me perdoam, eu achava que era Fouad Abiad, mas agora mesmo não sei quem é. E que ninguém se ofenda se for fã dele, tá bom? Conheço uns 500 caras do mundo fitness, então este é o 501. Tem gente demais. Tendo visto o contexto. No podcast, disseram que Derek Lunsford desrespeita o fisiculturismo e outros atletas, além de acusá-lo de vencer usando Synthol. Vocês conhecem aquele óleo injetável que parece aumentar os músculos, o polimetilmetacrilato. Eu não sabia o que era, tive que pesquisar. E pelo que vi, é polimetilmetacrilato, injetado usando microesferas permanentes bem pequenas, suspensas em gel de colágeno na pele, que ajudam a preencher espaços, perda de volume, ou seja, eles colocam isso para ficarem mais inchados. Derek Lunsford parece inchado como se tivessem inflado ele com uma bomba, tipo colchão inflável. Estão acusando esse homem de se injetar para MMA. Com isso, Chris Aceto, o preparador dele, ficou bastante irritado e veio desmentir isso, e eu acho engraçado porque Aceto disse que nem sabia o que era isso. Não, eu também não se preocupe, mas eu sei que Derek Lunsford não usou isso. Recebi hoje um vídeo sobre as acusações contra Derek Lunsford, com seu nome citado diversas vezes. Isso é uma mentira. Posso ser mais claro? Essas são palavras de Chris Aceto. Certo, o pessoal desse podcast, que são pessoas conhecidas no mundo do fisiculturismo, assim como outros podcasts que eu vi, certo? Outras pessoas importantes também acusaram Derek Lunsford de vencer usando Synthol ou de ganhar com injeções desse tipo. Mas aqui eu vou ficar do lado do Derek, tá? E vou dizer o seguinte, imagina que agora eu digo: poxa, é que o Derek Lunsford ganhou usando o hormônio do crescimento, é que o Derek Lunsford ganhou usando diuréticos, é que ele ganhou usando clenbuterol, como todo mundo, né? O que eu quero dizer é, não é penalizado, não é proibido, você pode usar. Sempre se suspeitou que Radchupan usa Synthol ou injeções localizadas nos ombros. A questão é que pode ser usado e não é penalizado. É só mais uma das ajudas que eles usam. Eu gosto? Não. Eu quero que seja usado? Não, claro que não. Eu não gosto, mas entendo perfeitamente que é permitido. Está disponível para todos e pode ser usado por vários. Também poderíamos discutir se Clarida usa. A questão é que, se parece bom, se parece, entre muitas aspas, natural, como se fosse músculo, nesse caso não há nenhum problema. Só penaliza se você aparecer como o cara do Synthol, vocês sabem de quem falo, né? Então, se fica muito na cara, fica feio e antiestético. Mas, se não, os juízes não penalizam. Primeiro, essa acusação parece falsa. Segundo, o preparador disse que ele não estaria usando isso, e se estivesse, não teria problema. Essa é a questão. E a favor do Derek, sempre usam a mesma pose frontal para criticar seus braços ou dorsais.
dizendo que parecem moles. Ninguém comenta o quanto ele é brutal, massivo ou sobre seus dorsais impressionantes. Ninguém comenta sobre isso nem sobre a cintura controlada com tanta massa. Todos criticam sua pose de bíceps duplo, por parecer mais desfocada que a de outros fisiculturistas. Do glúteo super definido dele, ninguém fala nada. Da pose de peito congelado, ou da pose de moço muscular, ou de "ai, todo mundo quieto". Sinto que por algum motivo se odeia demais o Derek, sabe? Exageraram muito as críticas e os ataques que esse cara recebe. Em parte, alguns ele até merece, sabe? Mas acho que outros não, e eu não entendo o ódio ao Derek. Fazem ataques pessoais contra ele, xingam ele, tem gente que vai no Instagram dele só pra atacar, até atacam a família dele. O que há de errado com essas pessoas? Se alguém tem culpa, é a organização. São eles que já deram 3 Olímpias, Arnolds e competições pra ele. Derek, fisiculturista, cumpre seu papel. Treina, se alimenta, usa o necessário e entrega o esperado pelos juízes. A culpa não é do Derek, que só faz seu trabalho. É dos juízes, da organização e dos responsáveis que valorizam e premiam físicos como o dele. Não entendo esse ataque ao Derek. Façam campanha contra a FBB? Não sei. Dito isso, o Derek é um bom Mr. Olímpia em tamanho, massa e estrutura sim. Em condicionamento físico, não. Estamos na melhor época do fisiculturismo? Não acho que alguém duvide disso, certo? Não estamos na melhor época do fisiculturismo. O Derek é um dos melhores fisiculturistas, ou Mr. Olímpias da história? Não, ele estaria longe no ranking, mas nem tudo é preto no branco. Me irrita quando alguém afirma, tudo é assim, isso está certo ou errado, né? Derek está enorme, com físico espetacular, dorsais incríveis, ótima pose de costas e glúteo super definido. A perna de lado também impressiona. Vamos falar das coisas boas e depois comentar. Ele tem bíceps alongados, com pouco pico e pouco destaque. Ele tem pior forma física que outros fisiculturistas, menos definido, retido, inchado, baixo e pequeno. Talvez ele devesse ficar no 212, não no Open. Concordo, mas ele não tem 1,62 metros, não é geladeira nem vergonha. Então calma! Essa foi a última polêmica na comunidade de língua inglesa. Só mais um dia comum na comunidade espanhola, né? Em breve subo o vídeo do Dorian Yates, então me sigam para não perder. Encerrando aqui, quem se despede é Ares Yukite. Nos vemos no próximo vídeo.